Olá, na nossa aula de hoje, na nossa disciplina de Química Inorgânica, nós vamos falar das propriedades espectroscópicas e reatividade de compostos de coordenação e organometálicos. Bem, nós já temos comentado aqui em várias aulas que a ausência de cores dos complexos metais de transição e de não transição levaram até, em parte, né, ao conceito da IUPAC. Isso por quê? Porque nós estamos vendo aqui que todos esses compostos de metais alcalinos, não alcalinos, né, alcalinos como alcalinos terrosos, né, mais propriamente, o magnésio, o cálcio, por exemplo, que são incolores, I1 e 3, o alumínio também é incolor, e o escândio, que está no grupo 3, que em princípio está dentro da série de transição, mas o escândio 3 também é incolor, né? Como nós estamos vendo aqui, o 4 também não apresenta cor. E também os compostos de zinco 2, né, por ser um íon D10, também não tem cor. Então, talvez esse tipo de consideração tenha levado a IUPAC, né, ao conceito que nós conhecemos, o que é elemento de transição, que nem sempre considera o escândio e o zinco como tais, mas na tabela periódica, lembramos, eles constam como elementos de transição. Por outro lado, as cores presentes nos compostos de metais de transição é uma característica marcante desse tipo de compostos, né? E é a diversidade de cores que apresentam que tornam esses metais bastante atrativos em termos de desenvolvimento de materiais. Como nós podemos ver aqui, o composto o aqua, né, todos esses que são aqua compostos, onde os ligantes, todos os 6 são água, né, nós estamos vendo aqui que o crômio tem uma coloração diferente da coloração do ferro 2, que também é diferente, né, da coloração do composto aqua com o cobalto, né, e assim por diante, né? Nós estamos vendo aqui o composto de cobre, né, tem uma cor bastante diferente do composto de níquel. De qualquer forma, são cores bastante vistas por nós em vários eventos, né, vários tipos de compostos, e que esse tipo que torna a química de coordenação basicamente fundamentada no estudo de compostos de metais de transição e que não faz o mesmo com compostos dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, por exemplo. Bem, quais fatores que afetam as cores dos complexos? Primeiro, o estado de oxidação do metal é um deles. Outro fator, natureza dos ligantes. Se a base é mais forte ou é mais fraca, isso vai dar diferença na cor do composto. O número de coordenação ou geometria do complexo, ou seja, se o metal tem 6 ligantes em torno dele, é uma geometria octaédrica, ou se tem 4 ligantes, se é quadrado planar ou se é tetraédrica. Todos esses fatores podem levar a diferentes cores, como nós vamos ver, né? E também, obviamente, a natureza do metal. E lembramos que um dos fatores que dá origem ou explica o aparecimento de cor é a transição DD, a transição de um elétron de um nível de mais baixa energia do metal para um nível de mais alta energia. Bem, aqui nós podemos ver, né, nesse exemplo, como a cor, né, de um composto ela pode ser afetada pelos estado de oxidação do metal. Se a gente vê aqui, por exemplo, o ferro 2, né, o aqua, hexa-aqua, e aqui o ferro 3, nós estamos vendo aqui que as cores são bastante diferentes, isso por conta daquela transição que nós falamos ainda há pouco. Aqui também nós estamos vendo, né, que o vanádio que tem estado de oxidação 2 tem uma determinada cor, e aqui é o vanádio 3, né, perdão, e aqui o vanádio 2. Então, são cores bastante diferenciadas apenas pelo estado de oxidação do metal. E esse apenas, nós devemos lembrar que a diferença aqui, né, do estado de oxidação vai dar também diferença naquele desdobramento do campo cristalino.
E como esse desdobramento do campo cristalino é diferente, a transição vai precisar de energia diferente e a cor, obviamente, vai ser também diferenciada. Então, a magnitude delta do desdobramento do campo cristalino tende a aumentar em função do aumento da carga do íon, né? Porque um elemento que tem um íon que tem uma carga maior, ele vai ser mais ácido que aquele mesmo elemento que tem uma carga menor. A natureza dos ligantes, como isso pode afetar a cor? Vamos ver aqui, né, o crômio. Em todos esses três casos ele está com o mesmo estado de oxidação 3, mas dependendo do ligante, né, se é uma hidroxila, se é água ou se é amônia, vejam que as cores são diferentes. Isso por conta de quê? Por conta do desdobramento desse campo cristalino. Então, no caso específico aqui, a amônia é um ligante mais forte do que a água, então esse desdobramento aqui vai ser maior do que esse. Por outro lado, esse desdobramento da água, como a água é um ligante mais forte do que a hidroxila, esse desdobramento aqui vai ser menor do que esse. Então, dependendo do delta de energia, desse desdobramento do campo cristalino, a cor vai ser drasticamente alterada. E outra coisa que nós queríamos chamar a atenção é que a cor que nós vemos num determinado objeto, num determinado composto, no caso, né, é o complemento da cor que está absorvendo. Por exemplo, se nós vemos que um composto é vermelho, é porque ele está absorvendo na região do verde. Se o composto é azul, ele está sendo absorvido, está absorvendo nessa região do espectro, né? Então, é sempre uma cor complementar entre a absorção e o que nós observamos. Essa ordem aqui é a mesma que nós vimos da série espectroquímica. Esses ligantes aqui de baixo são bases mais fortes do que esses de cima. Bem, o número de coordenação, né, ou geometria de um determinado composto, como que ele afeta a cor. Vamos ver aqui. A diferença das cores é devido a uma combinação de efeitos resultantes da mudança do tipo do ligante e do número deles presente na esfera de coordenação do centro metálico. No caso aqui, nós temos o cobalto 2 mais nos dois casos. Aqui nós temos 6 moléculas de água na esfera de coordenação do centro metálico. Isso vai nos levar a uma geometria octaédrica. Quando nós passamos para o mesmo centro metálico com 4 íons cloreto, a geometria vai ser o quê? Tetraédrica, no caso específico aí do cobre. Então, essas cores são diferenciadas não apenas pelo tipo de ligante, mas também pela geometria do composto. Aqui nós estamos vendo, né, que a cor do cobalto, né, do composto com cobalto com 6 moléculas de água, ele tem esse delta aqui, né, maior do que o mesmo cobalto com 4 íons cloreto, que está no campo tetraédrico e tem esse desdobramento do campo cristalino. Sempre o desdobramento do campo cristalino tetraédrico é menor do que no campo octaédrico, porque o número de ligantes afeta o desdobramento do campo cristalino. Bem, a natureza do metal, logicamente, vai influenciar grandemente na cor de um determinado composto. O valor de delta, como nós já vimos, aumenta significativamente quando se passa de um período para o outro na tabela periódica. Então, logicamente, se afeta o delta, vai afetar, né, a cor de um determinado composto, quando o metal é diferente e o ligante é o mesmo. Uma observação que deviam fazer nesse momento, né, é que as próprias cores das pedras semipreciosas têm aí a influência de metal de transição, que obviamente tem cor. O corindon, que é um mineral à base de dióxido de alumínio, como nós vimos, os compostos de alumínio não têm cor, então o óxido de alumínio não tem cor. Então quem vai dar cor às pedras semipreciosas
é a presença de alguns elementos de transição. Nós podemos ter aí vários elementos de transição nos nossos minerais e isso é que vai dar a cor. Esses elementos em geral são tipo cobalto, cromo, titânio, ferro. Obviamente nós não estamos falando aqui de óxido de titânio, porque o óxido de titânio é branco, mas se a gente pegar a safira, dependendo da combinação de metais ou de determinados compostos metálicos, com metais de transição presente na safira, nós temos a safira que é um azul intenso, um azul mais claro, ou um azul intermediário na mesma pedra. Então, nós vemos aí também que até nas nossas joias semi-preciosas está aí a presença dos nossos metais de transição. Bem, existem várias transferências que existem para dar contribuição a cores dos compostos com metais de transição. Nós já vimos a transição DD, que é uma transição que nós chamamos de transição interna, que é aquela transição de um elétron de um nível de mais baixa energia para um nível de mais alta energia. Isso dá contribuição às cores dos compostos de metais de transição, mas nós temos também o que nós chamamos de transferência de carga, que ela pode ser de duas maneiras, do ligante para o metal, isso é uma transferência de carga ligante-metal, perdão, que nós chamamos TCLM, teoria de carga ligante-metal, e existe também aquela transferência que é do metal para o ligante. Nesse caso, nós chamamos de transferência de carga metal-ligante. Essas transições são de alta intensidade e, dependendo do metal, dependendo do ligante, ela pode ser desse tipo ou desse tipo. Isso, transferência de carga do ligante do metal é talvez o mais esperado, porque é uma transferência do ligante, que é uma base, para o metal, que é um ácido. Mas, por outro lado, se o metal ele tiver uma densidade eletrônica muito grande, de elétron, ele vai devolver elétron para o ligante. Logicamente, nós estamos falando que esse ligante tem que ter orbital disponível para receber o elétron do metal. Esse tipo de transição, metal-ligante, normalmente ela ocorre com metais da segunda e terceira série de transição e com menos intensidade com elementos da primeira série de transição, pois os elementos da segunda e terceira série de transição têm mais elétrons do que aqueles alocados na primeira série de transição. Mas são transferências de carga bastante estudadas e que têm uma contribuição bastante significativa nas propriedades dos compostos de transição, dos metais de transição. Então, isso que nós temos que ter em mente. Bem, reações de compostos de coordenação. Dentre as reações desse tipo, destaca-se a reação de substituição do ligante, que equivale ao deslocamento de uma base de Lewis por outra base de Lewis. Aqui, por exemplo, nós temos um composto de cobalto, 2, com 6 moléculas de água. Nós podemos reagir esse hexaácido de cobalto com cloro. Vamos obter esse tipo aqui, que dependendo da estequiometria que nós colocarmos, no caso aqui nós colocamos 4 íon cloreto, vamos obter uma espécie tetraédrica apenas com 4 cloros na esfera de coordenação do metal. Isso vai mudar drasticamente a coloração desses compostos. Nós partimos do hexaácido, reagimos com ácido clorídrico, por exemplo, vamos obter esse composto, que é isso que nós mostramos aqui, e nós vamos ter um composto de cor totalmente diferente, no caso vai ser azul. E podemos, obviamente, se isso aqui tivermos isso na fase sólida, nós podemos dissolver isso em água, vai formar o hexaácido novamente e vai ter o mesmo composto originalmente que estava aqui. Então, veja que nós podemos modular a cor desses compostos com reações bastante simples. No caso aqui, nós temos o exemplo do cobre, também que reagindo com um cloro, vai produzir esse composto somente com 4 cloretos e a cor vai mudar muito. E, obviamente,
Se nós tivermos a mistura de reagente e de produto, nós vamos ter uma determinada cor. Se nós colocarmos aqui, né, mais reagentes, né, nós podemos mudar a cor ou a tonalidade desses produtos, né? Então, nós, novamente, podemos jogar com reações simples para ter uma cor pura, uma mistura de cores ou coisa que o valha, né? Aqui nós estamos mostrando, por exemplo, se nós pegarmos essa reação, né, o hexa-aquo, colocar apenas 4 ligantes amônia, nós vamos trocar apenas, né, 4 amônias por 4 moléculas de água e nós estamos vendo aqui que nós vamos ter uma cor totalmente diferente da outra. Mas, se nós tivermos aqui, por exemplo, 3 amônia e 3 moléculas de água, nós podemos ter uma cor intermediária ou coisa que o valha. Então, nós estamos vendo aqui, novamente, que nós estamos trocando apenas 2 ligantes nesse caso. Então, nós podemos, assim, né, confirmando o que nós falamos em termos de cor, que nós podemos ter cores diferenciadas, mudando apenas ligantes na esfera de coordenação do metal. Porque mudando os ligantes, né, nós estamos mudando, obviamente, o desdobramento do campo cristalino.